E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui com a gente, um convidado que vem trazer profundidade. Se a gente tem uma coisa que a gente gosta nesse podcast, é de educação, é de conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre fé e ciência. A gente vai falar sobre todas essas questões que levam as pessoas a ficarem extremamente preocupadas, questionando, mas ele está aqui hoje para trazer para você, de forma simples e prática, como você vai compreender Deus com base em toda a criação e com tudo aquilo que hoje você vê com seus olhos, agora você vai entender com a sua alma. Tem coisa boa vindo por aí, mas antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, vem aqui embaixo, aperta esse botãozinho vermelho, inscrever-se, vai sair do ladinho um sininho, aonde você vai colocar ali naquele sininho, apertando ali o botãozinho para você ser notificado e notificada para todo novo episódio do Espiritualmente Podcast que vai ao ar, tá certo? Então já se inscreve. E eu não posso deixar de anunciar o nosso querido patrocinador, a Emaús. A Emaús, que é mais do que apenas uma marca de roupa, é uma marca missionária, porque 30% de todo o lucro, o 30% de todo o rendimento da Emaús vai para missionários no Brasil e no mundo, onde eles apoiam essa obra missionária para a pregação do evangelho. Sem falar, meus amigos, que cada peça de roupa da Emaús, você se veste muito bem, anuncia o reino de Deus. São mais de 300 estampas diferentes em touca, jaqueta, camiseta, calça. Gente, é um look completo aonde cada uma dessas peças de roupa anuncia o reino de Deus. Depois você pode clicar nesse QR Code que está aqui na tela, ou então até mesmo no link que está na descrição. Se você está vendo pelo celular, é só você aqui embaixo no link na descrição. Se você está assistindo pela televisão, aponta a câmera do celular, você vai direto para o site da Emaús. E quando você chega lá no site, preenche, escolhe suas peças de roupa, no final você tem desconto, porque você acompanha aqui o Espiritualmente Podcast, e o cupom de desconto é Espiritualmente 12. É só digitar lá embaixo, Espiritualmente 12, e você tem 12% de desconto ao adquirir qualquer peça de roupa da Emaús. Então, venha ser um missionário com a gente, se vista bem, anuncie a mensagem do reino de Deus, e ainda vamos levar a mensagem do reino através dos missionários. Então, Emaús, mais que uma marca missionária. Bom, vamos lá então, vamos falar sobre o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é o Marcos Eberlin. Ele é químico, cientista, membro da Academia Brasileira de Ciências e recebeu a Ordem Nacional de Mérito Científico em 2005. Já em 2016, recebeu a medalha Thomson. É conhecido por promover a teoria do design inteligente, sendo um dos signatários da dissidência científica contra o darwinismo, lançado em 2001 pelo Discovery Institute. Criacionista, contrário à teoria da evolução, caracterizada por ele como uma falácia. Então, seja muito bem-vindo, Marcos. Que bom ter você aqui, cara. Douglas, um privilégio imenso estar aqui no Espiritualmente e espero que a gente fervorosamente defenda a nossa fé, a racionalidade da nossa fé. Com certeza. É um privilégio imenso, muito obrigado por convidar e por estar com todos os seus ouvintes e telespectadores, youtubers, toda essa galera aí que está procurando razão, mais razão ainda para a sua fé. Muito bom. Então, se você quiser desenvolver essa fé inteligente, aqui é o lugar, vem aqui embaixo agora, aperta esse botãozinho que está aqui, compartilhar, e compartilha com o máximo de pessoas, porque hoje, sabe aquela pessoa cética? Sabe aquelas pessoas que dizem assim, Deus não existe? Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu não acredito nessas coisas? Esse podcast é para essa pessoa. Então, vamos desenvolver essa fé racional, inteligente aqui por meio desse podcast. Compartilha com o máximo de pessoas. Bom, o que a gente sempre pergunta aqui é como é que começou a sua jornada com Deus. Eu perguntei aqui para ele, né? Logo eu cheguei assim, eu falei, quanto tempo de convertido você tem? Ele já disse assim, desde que eu nasci, né? Então, quer dizer, já veio aí desde pequenininho conhecendo esse Deus. Conta um pouquinho mais da sua história pra gente, Marcos.
Olha, Douglas, na realidade, essa história começa com o meu bisavô ucraniano. Ah, é? Ele muda da Ucrânia para a Rússia, achou uma russa muito bonita lá, provavelmente. É de lá que vem os teus olhos claros, né? Deve ser. E Emma Boico. E aí eles se casam, eles eram católicos ortodoxos, mas descobrem a Igreja Batista na Rússia e se convertem. E aí meu bisavô coloca todos os santos num saco, joga fora, no lixo. Alguém vê, o denuncia e ele ficou 5 anos preso. 5 anos preso na prisão russa. E fica imaginando, né, Douglas? Preso na Rússia, numa prisão russa. Depois que ele saiu, ele foi exilado para Sibéria, como os russos fazem com os bad guys, né? Mas muito frio lá. E eles escaparam, fugiram para Kiev e de Kiev vieram para o Brasil. E aqui a minha avó, que veio junto, ela funda a primeira Igreja Batista de Sumaré. Meu pai, filho da minha avó, filha de ucranianos e russos, é praticamente fundador da primeira Igreja Batista de Campinas, onde eu nasci. Aonde eu nasci, né? Digo que eu nasci na igreja. Então tem toda essa tradição aí, essa história que começa na Ucrânia, passa pela Rússia, Sumaré em São Paulo, Campinas, até chegar aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, onde temos ali atuado com o Discovery Mackenzie, agora com o MacGraph, nanotecnologia, grafeno. E defendendo o design inteligente, a história começa em 2014, quando o reverendo Augusto Nicodemos, 2008, ele organiza o primeiro encontro Darwinismo hoje na Universidade Presbiteriana Mackenzie e me convida para dar uma palestra. Eu até aquele momento era evolucionista teísta. Eu achava que Deus tinha guiado a evolução. Ou criacionista evolucionário, como eles estão chamando agora, né? Para amenizar um pouco o termo. Mas em 2008, quando eu fui convidado, eu falei, tenho que estudar. E eu fui estudar a evolução e percebi que não faz o menor sentido e descobri a teoria do design inteligente. O Enésio Almeida Filho, no seu blog Desafiando a Nomenclatura Científica, foi o grande pioneiro brasileiro na divulgação do design inteligente. Eu entrei no blog e falei, uau, tem uma teoria científica que corrobora a Bíblia, Gênesis. E a partir de 2008, passei a defender o design inteligente e estou aí há quase 15 anos nessa jornada. O que é o design inteligente? Douglas e todos que nos ouvem, é a maior novidade científica dos últimos tempos. É um grupo de cientistas que nasceu nos Estados Unidos, é o design inteligente moderno, porque ele sempre existiu, e que, ao se reunirem, avaliam que a evolução não tinha mais suporte nos dados, nas evidências, e que tudo indicava que, por design inteligente, o universo e a vida teriam sido feitos. Design é uma palavra em inglês, né? Mas a gente pode traduzir como arranjo proposital e intencional das partes. E a gente olha para o universo, olha para a vida, é claro que alguém fez. É óbvio demais, não é? Não tem como dizer não tem como. Né? Eu fico abismado, né? Big Bang, né? Como alguém pode olhar para uma partícula, uma molécula surgiu do nada. O James Webb, as fotos do Hubble, aquele universo magnífico, todo colorido, estruturado, a vida, os pássaros, as flores. Tem que ter um maestro para isso, né? A construção, a engenharia, a sofisticação, a química. Então, por design, por arranjo proposital e intencional de partes, e um design extremamente inteligente, a vida foi formada, pronta. Essa é a teoria do design inteligente. Então, são cientistas que detectam na ciência sinais de inteligência e design. E dizem, olha, não foi a evolução, não foi processo natural não guiado. Nem Deus guiou isso aí. Fomos feitos prontos, o universo foi feito pronto e a vida foi feita pronta. Temos provas? A gente tem foto, a gente tem vídeo, não é? Vídeo do universo pronto, temos fotos do universo pronto, da vida pronta, estamos atolados, abarrotados, afogados em evidências. E o design inteligente, por estar do lado da boa ciência, tem crescido no mundo inteiro, abalando os alicerces do naturalismo e do darwinismo. É uma teoria que no Brasil temos mais de 3 mil membros, tem a Sociedade Brasileira do Design Inteligente,
Agora, de 7 a 9 de julho, na melhor do Brasil, daqui pertinho, né, Douglas? Na Universidade Presbiteriana Mackenzie, nós vamos ter o 4º Congresso Brasileiro de Design Inteligente, mais de 27 palestras, Uau. Gente das mais diferentes áreas científicas, defendendo o design inteligente. Que legal, que bacana. Agora, como é para você lidar com aquelas pessoas que acreditam, né, no evolucionismo, que defende a teoria de Darwin, porque você não compactua dessa visão, desse entendimento. Como é que você tem lidado com isso hoje através do conhecimento e de toda a educação que você traz acerca do assunto? Olha, eu já fui um evolucionista, eu dava aula de evolução, eu falava sobre a evolução do petróleo, a evolução química, naquela sopa ácida escaldante venenosa que teria nascido ali uma ameba, né, que foi evoluindo até dar nas amebas evoluídas, 2 que estão aqui, né, Douglas? E mais uma ameba ali, né? Tem a ameba que tá lá filmando. É, a ameba que tá filmando e gravando tudo isso, que é o Igor, né, Igor? 3 amebas aqui. E tá vendo onde é que vem a teoria da ameba? Você é uma ameba. Isso aí, né? E eu acreditava nisso. Eu dava aulas sobre a evolução. Por quê? Porque eu nunca tinha questionado. Eu tinha comprado. Eu comprei o pacote. Tá. Mas eu nunca investiguei se aquele pacote que realmente era verdadeiro. Eu digo que hoje, por exemplo, os evolucionistas saem apregoando que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Tá. Aí como que você vai contra a lei da gravidade? Não é? Você fica pensando, poxa vida, se é mais lei do que a lei da gravidade, eu tenho que aceitar isso. É tão forte essa impressão que hoje os pastores, tem muito pastor evolucionista. Tem muito cristão evolucionista. Tem grupos de cristãos que se dizem cristãos na ciência, né? Que dizem que, olha só, evoluímos, Darwin é amigo de Deus, Deus guiou a evolução. A gente tem agora os livros de Darwin para interpretar a palavra de Deus. Parece meio assustado, pastor Douglas. Eu tô meio assustado? Não, eu tô completamente assustado com a habilidade dessas pessoas conseguir distorcer a realidade. Amigos seus pastores. Amigo meu, vem pra cá no podcast, vamos sentar eu, você e o Marcos como aqui. Que pode ser espiritualmente, né? Deixou o espiritual e deixou a mente aí, né? Então, aí acabou com tudo. Não, mas é tão grande essa impressão, é tão forte essa impressão que a gente se deixou convencer. Mas isso é falta de questionamento, né? Então, quando eu fui questionar, Douglas, quando eu, em 2008, fui convidado pelo Augustus Nicodemos a participar do darwinismo hoje, eu descobri o design inteligente. Aí eu falei, opa, peraí, eu estava sendo enganado, eu comprei gato por lebre, eu achei que era uma verdade absoluta, mais lei do que a lei da gravidade, mas é uma grande falácia, é engano. É uma história que contaram muitas vezes. Que virou uma verdade. Que virou história, né? Uma história é uma mentira que virou verdade. Uhum. Não faz o menor sentido. Quando você vai analisar a luz da química, a evolução química, a química proíbe a evolução química. Olha, pessoal que está todo mundo nos escutando. Se você é um evolucionista teísta, deixa essa coisa para lá, porque não faz o menor sentido. Eu sou químico, eu conheço as leis da química. Um pouquinho de química que eu sei, só esse pouquinho que eu sei, já dá para ver claramente que a evolução é proibida pelas leis da química. Ou a gente faz a vida pronta ou não tem vida. A gente sabe disso. Então... A gente sabe? A gente está aprendendo aqui com você. Fala mais. A gente que estuda um pouquinho, um pouquinho só. Fala mais. Você assistiu uns vídeos meus, uns 3 ou 4, e assistiu umas palestras lá do Design Inteligente, acabou. Você fala, cara, onde eu estava? Como eu não enxergava. É isso que aconteceu comigo, eu acho que acontece com muitos, é que eles compram o pacote sem conferir a procedência. E como alguém que acredita hoje na teoria do evolucionismo consegue se desprender dessa mentira que foi contada como verdade? A Bíblia mesmo dá essa receita, né? É buscar conhecimento. Tá. Porque não sabem, perecem, né? Sofrem, não é? A Bíblia não diz isso. Porque não sabemos, não conhecemos, é que a gente é enganado facilmente. A Bíblia nos instrui a estar sempre prontos a dar a razão da nossa esperança. Se você tem uma esperança na evolução, você tem que estar pronto a dar a razão dessa esperança. Quando você vai estudar, você percebe que não faz o menor sentido. Quando você lê Gênesis, que diz
Porque não tendes lido, né? Jesus falando em Mateus, não tendes lido que desde o início os fiz homem e mulher? Você tem que dar razões para dizer que desde o início fomos feitos prontos, macho e fêmea, inclusive. E é isso que a gente tem feito no design inteligente, eu tenho feito no design inteligente, estudado química, física, biologia, cosmologia. Eu tenho que defender também essas posições, então eu tenho que estudar filosofia, tenho que estudar teologia, todas as áreas do conhecimento humano. É uma defesa multidisciplinar que é extremamente divertida também, desafiadora. Então, cristão é chamado para dar a razão da sua esperança. O senhor crê em chupa-cabra, pastor? Fada madrinha? Coelhinho da Páscoa? ET, o senhor crê em ET? Tem gente que acredita o ET de Varginha está enterrado lá na Unicamp, disseram lá no Instituto de Química. Você acha que está? Gente, ET, disseram que tinha um ET lá no Canadá. ET chinês, né? Não foi? Eu tenho uma avaliação. Não temos evidências nenhumas dessas coisas aí, portanto, a gente não crê nelas. A nossa fé cristã é totalmente racional. Eu falo no meu livro Fomos Planejados, né? Eu tenho um capítulo todo que eu falo qual é a diferença entre a fé cristã e outros tipos de fé. A gente tem uma fé alicerçada no conhecimento, na razão, nas evidências do que vimos. Jesus veio e se fez homem, andou sobre as águas. Ele falou, eu domino a gravidade. É a química. Aí ele chamou Lázaro sai para fora. Ele já estava totalmente decomposto, cheirava mal, 4 dias. A mulher que vestia sangue, falou assim, senti que de mim saiu poder. Ele disse, então, domino forças que vocês não conhecem. A Bíblia chama das virtudes de Deus, não é? Forças que vão além das forças naturais. E o exibido e exagerado, não é? Em Gênesis diz assim, e no 4º dia criei as estrelas. 2 trilhões de galáxias. 60 sextilhões de estrelas, um universo imenso. E criei, pelo poder da palavra. Então, esse Deus é magnífico e a gente tem que estar pronto a dar a razão da nossa esperança, a fé é racional e a gente tem que estar estudando, tem que estar sempre atualizado. E quando você estuda, olha, é muito legal, porque você vê que, olha, minha fé não é legal, ela é super legal. Sim. Porque ela bate com os dados. Sim. E agora uma pergunta a fé e a ciência, elas são amigas ou elas são inimigas? Douglas, olha, a ciência nasceu por uma obra de Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. Os grandes cientistas, todos cientistas que criam em Deus, que creem e que continuarão crendo. Os formadores das principais áreas da ciência, química, Boyle, Pascal, Schrödinger, o pai da mecânica quântica, Mendel, da genética, todas as áreas, as grandes áreas da ciência foram criadas por homens, algumas por mulheres, poucas, mas estão aumentando na ciência, que criam em Deus, ou que creem em Deus ainda. 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens e mulheres que criam, que creem e que continuarão crendo em Deus. Essa estatística não está mudando. Então há uma perfeita harmonia entre a boa ciência e a boa fé. A fé que bebe da palavra de Deus, literal, não a que fica usando teoria de homens para interpretar a palavra. E essa harmonia sempre existiu. Foi só em 1859 que Darwin escreveu aquele livro, né? Sem evidências nenhuma, né? Não sei se alguém aí já leu a Origem das Espécies de Darwin. Se você ler, você vai ver que ele não tinha evidência nenhuma. Ele fez só 2 propostas. Modificações ao longo de milhões de anos sofisticaram a vida a partir da ameba primordial, que ele não sabia como teria sido formada na Terra. Então, quando você vê esse desvio, você vê, olha, a ciência até Darwin era amiga de Deus, era amiga da nossa fé. Nos desviamos, eu digo que é um desvio adolescente, né? Todo adolescente tem uma crise. Mas a gente está voltando. O darwinismo morreu, Darwin morreu, todo mundo sabe que quem atua nessa área, estuda essa área, sabe que Darwin perdeu todas as suas evidências, elas morreram.
E Deus está voltando firme e forte à ciência. O Stephen Meyer, do Design Inteligente, escreveu um livro agora, O Retorno da Hipótese Deus. Como que as evidências científicas todas trouxeram Deus de volta para a ciência, da onde ele nunca deveria ter saído. Eu tenho um podcast na Rede 316, que é a Bíblia Ciência, um podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não o contrário. Uau! Não, olha, tem um livro de ciência aqui, né? Tem evidência, meu. Quem é que tem primazia? É a Bíblia. A Bíblia é um grande livro de ciência. Então, a boa ciência e a boa fé sempre andaram juntas. Aqui também, e continuarão. No nosso símbolo do podcast, põe lá pra mim, Igor. A nossa base vai voltar. Dá pra colocar aí? Põe aí. Aqui, ó. A nossa base, o livro maior é a Bíblia. É a Bíblia. Aí depois vem o conhecimento e por meio da Bíblia e do conhecimento a gente anuncia o reino. Sim. A ciência é ótima. Mas toda vez que a ciência confrontar uma verdade bíblica, o que devemos fazer? Ficar com a Bíblia. Um ato de fé? Absolutamente não. A nossa experiência repetida e continuada ao longo do exercício da ciência mostrou claramente que toda vez que uma teoria científica confronta a Bíblia, essa teoria está errada e cairá. Então, desde que Darwin propôs a sua teoria, era só ler Gênesis, Salmos, porque ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Pela fé entendemos que o que se vê foi feito do que é invisível. Né? Esse texto bíblico é o que me embasa sobre a fé e a ele não fez do que se vê, ciência. Ele se fez do que era invisível. Ele chamou tudo à existência pelo poder da sua palavra, ex nihilo, não é? Aí a gente fala, o Darwin está falando que veio daquela ameba primordial. Darwin disse que todos nós viemos de uma mesma ameba. Então não fomos feitos segundo a sua espécie, que Gênesis repete conforme a sua espécie, né? Que Gênesis repete um monte de vezes. A gente fica falando, senhor, para que repetir, né? Ele falou assim, porque vamos fazer uma... Vai aparecer um Darwin aí. Vamos fazer um samba, né? Maluco. Uma lambança. E eu tenho que repetir, Marcos. Desculpa aí, vai ter que ler. Aí o que aconteceu? A gente descobriu que a Bíblia que estava certo. O limite da diversificação são as famílias na taxonomia moderna, que é a espécie da Bíblia. Olha, a Bíblia já estava dizendo, esquece Darwin. Quando disseram que o Big Bang, lenta, gradual e sucessivamente, numa grande explosão, pegou uma nuvem gasosa em expansão, contraiu em estrelas, galáxias, planetas, tá errado? Cara, tem que ter muita... Salmos 33:6. Todos os físicos que nos ouvem, desculpa aí, mas vocês erraram e feio. Porque a Bíblia já dizia que vocês estavam errados, não fui eu que estou dizendo, é a Bíblia. Porque em Salmos 33:6, pastor Douglas, que conhece a Bíblia, o senhor sabia, está escrito lá, porque ele soprou o universo. Foi pelo sopro de sua boca que ele fez o universo. Ele disse, haja universo, e houve universo. No primeiro dia, criou Deus os céus e a terra, o universo e a terra. No quarto dia, ele preencheu com estrelas. E ele disse, haja estrelas, e houve estrelas. E a gente tem a foto agora do James Webb, do telescópio Hubble. Foi lá na profundeza do universo, né? O Hubble Deep Field. E trouxe a foto do universo no seu início. O universo está prontíssimo, todo estruturado, as galáxias suaves, massivas, tudo coloridinho, como a gente vê hoje. O universo foi feito pronto e há milhares de anos, não milhões, nem bilhões, porque senão o universo já estaria envelhecido. Cronologia bíblica certa, genealogia bíblica certa. Os hebraístas, tem muito hebraísta moderno, que fica dizendo assim, não, o Ion é Eras. Teve um gap aqui, né? Por causa da interpretação do hebraico. O senhor conhece o pulinho, né? O gapzinho, né? Veja bem, a cronologia, talvez, teve um monte de... Gente, é muito clara a Bíblia. Todos os hebraístas, Douglas, por 17 séculos, lendo o hebraico da Bíblia, interpretavam como um universo jovem, uma terra jovem, uma vida na terra jovem, há aproximadamente 6.000 anos. Erraram 17 séculos de hebraístas. Agora, quando é que nós começamos a interpretar como milhões, bilhões de anos? Quando a evolução surge, o Big Bang surge. E aí a gente não faz uma exegese mais, a gente faz uma exegese. Usa teorias de homens para interpretar a palavra. Que é erradíssimo. Quebramos a cara.
Que é o que você acabou de falar. Agora nós A temos Bíblia, ela evidências. é... Adão e Eva disseram que é figurativo. Outro dia no podcast disseram o seguinte, olha, Deus mandou contar essa história, porque ele não poderia explicar a evolução. O John Walton, no seu livro também, né? O Mundo Perdido de Adão e Eva, essa é a tese. O William Craig agora, in The Quest of the Historical Eden, é a mesma tese. Olha, Deus não tinha condição de explicar a evolução, contou a história de Adão e Eva. Douglas. Pastor Douglas. Ele gostou de chamar de pastor Douglas. Pastor porque, assim, você tem uma responsabilidade com seus membros, certo? Sem dúvida nenhuma. E com todos os cristãos brasileiros. Fomos investigar o DNA mitocondrial. Descobrimos que todos viemos da mesma mulher. Fato. A Eva mitocondrial. Uhum. Tínhamos calculado de 200 mil anos. Agora, com os novos cálculos, com a nova taxa de mutações deletérias, 6 mil anos. Sequenciamos os cromossomos Y de muitos humanos. Descobrimos que todos viemos do mesmo homem, o Adão Y. Por que chamaram de Adão Y e Eva mitocondrial? Porque eles gostam de fazer analogia com a Bíblia? Não, porque a Bíblia, de novo, estava certa. Até saiu na Newsweek uma reportagem redescobrindo o Adão e Eva bíblicos. Uau. Com a ciência. E aí, como é que fica os milhões de anos? Como é que fica aquela história, né? Porque 6 mil. O compromisso que nós fizemos com os milhões de anos, com as eras, a interpretação de Ion. O Ion do hebraico de Gênesis é claro demais. Está precedido de um pronome, está precedido de tarde e manhã. Palavras não têm significado em si, elas têm significado dentro do contexto. Você olha o texto, o contexto, você fala dia, 24 horas, não tem outra saída. Tem uma saída quando você não quer ver o óbvio da palavra de Deus, você não quer fazer uma interpretação correta. Você quer injetar uma informação externa. Foram o que fizeram, quebraram a cara. E a Bíblia, de novo, mais uma grande vitória. Eu digo assim, olha, eu uso a Bíblia como meu referencial, porque eu sou negacionista. O que é um negacionista? Para o pessoal saber. O que nega a ciência, né? O que nega fatos. Não, porque os fatos me mandam crer na Bíblia. Ela nunca errou, ela nunca perdeu uma batalha, ela tem grandes verdades científicas. Ela descreve todo o passado, o presente e o futuro. Tudo que a gente precisa saber. Como fomos feitos? A Bíblia fala. Do que fomos feitos? A Bíblia fala. Quem nos fez? A Bíblia fala. Por que ele fez? A Bíblia responde. Só a Bíblia responde. E responde em detalhes. Tem gente que fala assim, a Bíblia não fala, só fala que Deus fez, mas não como Deus fez. Tem gente que não está lendo a Bíblia, né, pastor? Complicado não falar isso. Poxa, tá tudo descritinho ali. Até que ele usou do pó da terra, né? Como ele fez a mulher. Bom, você é um químico, né? Então ali você pode trazer as evidências da formação. O pó da terra a gente interpreta na luz da química como os elementos químicos que constituem o solo da Terra. E a gente foi investigar o solo de outros planetas, né? Pela espectroscopia. A Terra é o único planeta que tem todos os elementos que a gente precisa. Olha só, e estão todos realmente no pó da Terra, no solo. O carbono, nitrogênio, enxofre, né? Tudo que a gente precisa. Os sais minerais. O que acontece com o oxigênio? Está na atmosfera, né? Mas também está nos óxidos metálicos. É magnífica a Bíblia. De novo, né? É um livro... Sempre triunfando. Sagrada, né? Então. Sagrado não pode ter nada de equivocado. Não pode ter história. Você provavelmente deve estar, assim... Quanto tempo você já está caminhando nessa jornada de estudo, de capacitação, de profissionalização como profissional na área? Olha, eu estudo desde que eu entrei no primeiro ano, né? 7 anos. Continuo estudando, né? A carreira acadêmica é um estudar, né? Continuado. Sim. Continuamente estudando. Agora,
quando eu comecei a estudar de fato sobre as nossas origens, em 2008, Tá. porque antes eu era um zumbi, né? Um zumbi na fé. Nós éramos, né? Eu era um zumbi. Eu ainda tô tomando tapa na cara, assim, pra ver se eu acordo, se eu desperto. Pastor, eu dizia assim, né? Que eu li a Bíblia, mas não me preocupava com as razões. E eu, quando entro na A universidade... gente não era ensinado, né, a fazer isso, né? Mas quando... porque tem gente que acha que é fé pela fé. Então. Algumas igrejas que eu vou, eles falam assim, ó, professor, foi ótimo tudo isso que você falou aí, mas eu não preciso de razões. A minha fé é pela fé. Eu falo, então tá bom, então pode crer em duende, fada madrinha, chupacabra. Não pode. Fato. Se a fé é a fé pela fé, não, quando Tomé duvida... Jesus chega pra ele e falou, seu cético, eu não vou mostrar não, vai ter que crer, senão vai pro inferno. É assim que Jesus crer por crer, vai, fé por fé. Não, ele fala, tá aqui as evidências, Tomé, toca. Porque eu te fiz, eu sei que você é um ser racional. Eu sei que você precisa de evidências. Aí Jesus fala assim, feliz o que crê sem ver. Não é que você tem que crer sem ver. Ele tá falando assim, é muita felicidade, porque é muito difícil. Eu sei que é. Já pensou você crer sem ver totalmente, sem evidência nenhuma? Eu digo que eu não creio em Deus. Eu sei que ele existe. É absolutamente certo que ele existe. Mas se eu não tivesse evidências de Deus, eu acho que eu não creria nele. Eu vou crer num ser que eu não tenho evidências nenhuma sobre ele. Eu creio em Deus porque, olha, o próprio Cristo, quando perguntaram para ele por que ele fazia os milagres, para que creiam. As profecias foram escritas para que nós, pela razão, entendêssemos que Jesus era o Cristo, não foi assim? Então, a fé é um exercício racional. Obviamente, a gente não é só na razão. Eu digo assim, a Jerusalém celestial. Eu não vejo a cidade. Fato. Mas a Bíblia menciona um monte de cidade. Várias cidades. Todas as cidades da Bíblia de fato existiram. Muitas foram, inclusive, questionadas pela história. Essa cidade que a Bíblia está dizendo aí nunca existiu. Fato após fato, espectro após espectro, evidência após evidência, a verdade que foi enfatizada a cada avanço da ciência é que todas as cidades da Bíblia de fato existiram. Então por que eu vou duvidar da Jerusalém celestial? Eu não estou vendo, então é um ato de fé, mas é um ato de fé totalmente racional, fundamentado em evidências. Se a Bíblia menciona um monte de cidades e todas existiram, porque a única seria a Jerusalém celestial, só porque eu não estou vendo que eu vou duvidar dela. Então é esse tipo de fé que a gente tem. É uma fé projetada para o futuro, mas alicerçada... É uma fé com base em evidências. Alicerçada em experiências passadas que comprovaram a veracidade, que nos permitem confiar plenamente. É mais ou menos quando uma pessoa ela compra uma passagem para viajar para um país onde ela nunca esteve. Mas ela tem a passagem, ela tá direcionada para ir até o lugar e o lugar tá lá. Então, quer dizer, ela só precisa pegar essa passagem, ir pro aeroporto, pegar esse avião, porque ela vai chegar lá. Então a gente tá nessa viagem. E ela também entra no avião sem medo do que o avião vai cair, porque a empresa existe há 5 décadas. Boa, aí, ó, complementou. E nenhum daqueles aviões caíram. Pronto. Mas ela não sabe se vai chegar, certo? Absoluta certeza ela não tem. Ela não tem, mas ela vai tranquila, sossegada. Fato, não é? Fato. Uma chance de que tá... mas essa é uma chance mínima. A chance de estar... de Deus existir e das suas promessas serem verdadeiras é imensamente maior do que serem falsas. Qual foi o momento que você já se deparou com alguém ou com alguma situação em que você teve que entrar num debate ferrenho, assim, de você ser desafiado e você chegar no final com uma grande experiência, assim, de alguém que acreditou, de alguém que duvidava e de repente... essas histórias, elas são muito boas, né? Se tiver alguma, seria bem bacana. Eu fui no Morning Show. Pessoal do Pânico, né? Tá. E aí tinha um professor que, quando lançamos o Discovery Mackenzie aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, disse que absurdo. Olha lá, estão fazendo um centro para estudar o design inteligente, contrário a Darwin. Darwin é absoluto. E a gente foi lá debater com ele. Fábio Raposo do Amaral, vocês podem encontrar lá no Morning Show. E foi um debate, modéstia à parte, né, pastor Douglas? Foi arrasador, né?
Assim, eu não sabia as perguntas, obviamente, mas pensa assim, se eu quisesse aquela pergunta, talvez eu não conseguisse formular tão bem. E as respostas foram realmente contundentes, foi uma inspiração divina, eu entendo assim. E o debate acabou, você vê os comentários, já foi assistido por mais de 2, 3 milhões de pessoas, a gente calcula. Os comentários são todos favoráveis ao design inteligente. O design inteligente arrasou, o professor Marcos acabou com com o opositor. Acho que esse foi muito interessante. Na Casa do Saber, eu tive um debate com o Pondé, homem do barro e do macaco. Eu fui defender o barro, o Pondé foi defender o macaco, né, Pondé? Você lembra? Se ele estiver assistindo, né? Senão passa para ele. Aí o Pondé, no meio do debate, Douglas, ele já estava defendendo o barro. Eu quase passei a defender o macaco. A gente vai repetir esse debate agora no Congresso Brasileiro do Design Inteligente, 7 a 9 de julho aqui na Mackenzie. Eu tive também na USP, no Centro de Ciências Biológicas, CCB da USP. Aí o professor que esteve lá, ele escreveu o livro A Goliada de Darwin, tentando lembrar o nome dele aqui. E estava assim, lotado de biólogos, todos evolucionistas. E esse professor, um grande geneticista, vou lembrar o nome dele aqui, e estávamos lá debatendo, e toda a plateia era contra mim. Mas eu reverti a situação assim de uma forma extraordinária, porque foi mostrando as inconsistências da teoria da evolução. Eu lembro que chegou uma hora, eu perguntei para o professor, né? Professor, o senhor escreveu esse livro, A Goliada de Darwin, mas toda vez que faz uma pesquisa, quem ganha de goleada é Deus, não é Darwin. Tá. Você sai na rua, dá 90%, 95% das pessoas creem em Deus. Aí eu perguntei para ele, professor, por que quem ganha de goleada não é Darwin, mas é Deus? Aí ele respondeu assim, né, Douglas? Olha, é porque as pessoas não têm conhecimento. São ignorantes, não estudam ciência. A segunda razão é porque os professores não ensinam bem evolução. E eu tinha eu tinha lido um pouquinho o livro dele e eu sabia que seriam esses argumentos que ele usaria. Aí eu virei pro pessoal e falei, gente, tá vendo? É culpa de vocês. Eita. Porque tá cheio de professor de biologia lá. Aí todo mundo... Mas olha, se eu tivesse que dar aula de evolução, eu pedi um atestado médico. Vocês sabem que a teoria não fecha. Aí tinha um monte de outro. Aí, se você não é professor, é culpa sua. Você é ignorante, não estudou evolução. Você falou isso lá na palestra. E o professor assim, né? Porque ele ofendeu a todo mundo. Né? E eu tinha parado a minha apresentação, Douglas, um slide antes desse slide, que estava lá no ponto. Aí eu falei assim, professor, quer saber por quê Deus ganha de goleada e a evolução nunca ganhará de goleada? Eu, coloquei o slide. Era um vendedor vendendo geladeira para esquimó. Tinha um slide assim de um vendedor vendendo uma geladeira para esquimó. Tá. Aí eu falei para ele, olha, professor, o problema não está na geladeira. O problema não está no comprador da geladeira, que seria o povo. O problema não está no vendedor da geladeira. O problema está na geladeira, no produto. É o produto que é ruim, que não vende, professor. Aí todo mundo, uau! Não? Essa foi boa, não foi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que muitos, eles não aceitam a teoria do criacionismo? Diante de toda a sua experiência, assim, o que você acha que mais impede as pessoas de acreditar na teoria do criacionismo? Olha, Douglas X, seu xará, escreveu um livro, chama Undeniable. Muito legal, a gente está querendo traduzir pela Sociedade Brasileira do Design Inteligente, a gente tem uma editora, né, a Coval Press. E nesse livro ele diz assim, olha, toda criança crê em Deus. Pesquisas que foram feitas ao redor do mundo, com crianças de todas as tribos, povos e nações. Índios, africanos, chineses, japoneses, americanos, todas as crianças, quando você faz uma pesquisa com as crianças,
até 7, 8, 9 anos, todas respondem, creio em Deus. Elas não especificamente falam Deus, mas creio que tudo foi criado por um ser de extrema inteligência. Porque é óbvio demais. Deus é óbvio demais, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade se veem claramente. Romanos 1:20. Tá tudo aí. Os atributos invisíveis se veem. É interessante, né? E aí, por que as crianças creem todas em Deus? Porque é evidente demais. A criança passa a observar o mundo ao seu redor. Todos nós somos cientistas. Alguns amadores, outros profissionais, mas cientistas todos somos, investigamos o mundo ao nosso redor. E as crianças começam a investigar. Eu brinco, ela põe o dedo na tomada, leva um choque, passa a crer no elétron. Isabela que diga. Você viu o elétron? A criança pergunta pra criança, não. Você crê no elétron? Creio. Por quê? Porque eu pus o dedo ali, tomada, eu tomei um choque. Eu senti os seus efeitos. Eu não preciso ver, eu sentindo... E a gente está eletrocutado de evidências de que é um grande Deus. Sim. E todas as crianças creem em Deus. A gente passa a não crer em Deus, o livro discute isso, lá para os 15, 16, 17 anos. Porque a gente fica achando, olha, Deus, eu acho que ele não é do jeitinho que eu gostaria que ele fosse. Deus é injusto. Deus não é bom. Olha, há tanto mal no mundo, não é? O problema do mal do mundo, que é um problema teológico, né? A gente discute isso. Olha, mas não é porque tem um problema que eu vou largar, vou negar, né? A existência desse Deus, porque eu acho que ele não deveria ter criado aquele problema, né? Deus talvez seja mais... não seja tão bom assim como eu gostaria que ele fosse. Ele não... talvez ele deveria deixar que eu fizesse algumas coisas que eu quero fazer, mas ele me proíbe, né, de fazê-las, me proíbe. Ele diz para não fazer e que eu darei contas desses meus atos para ele, mas eu quero fazer. Então, o que acontece? O Douglas X diz, como você passa a não gostar mais de Deus, ou achar que ele vai te atrapalhar em algumas coisas, você passa a negar a Deus. É um exercício intelectual de negar uma realidade que você sabe que existe. Então, você tem que negar essa realidade todos os dias. Você nega tanto que você até se convence que você não crê mais em Deus. Mas no fundo você crê. Eu brinco nas minhas palestras, eu falo, se alguém tem aí algum ateu, eu queria dizer para você que, desculpa aí, mas eu não creio em você, porque ateu não existe. Boa. Ateu não existe, a gente sabe que não existe. Se você pega o seu ateu predileto, espreme na parede, ele espirra para Deus, né? Ele começa, não, então tá bom. Então, mas me explica aí, por que tem mal no mundo? Explica por que ele restringe isso, ele privilegia manda outros pro inferno, né? É só a falta de um bom argumento. Você vê que ele, na realidade, ele não concorda com Deus do jeito que ele é. E a gente não pode fazer isso, né? Nós somos criaturas de Deus. A gente pode até não concordar. E avaliando pelo ponto de vista psicológico, né? Na formação do ser, parte intelectual, nessa idade aí de 14, 15 anos, é a parte da puberdade. Sim. E é uma parte onde começa a se construir uma independência, né? Inclusive dos pais, né? E esse mesmo problema cometeu a ciência. O positivismo, o iluminismo, era o quê? Negar a Deus. E esse positivismo e iluminismo entrou na ciência. Aí chega Darwin e diz assim, olha, eu tenho 2 propostas. Ele não tinha dado nenhum. Ele tem 0 de ciência no livro dele. Ele tem 2 propostas. Propostas são hipóteses. Ele tinha 2 hipóteses. Tá. Que nunca chegaram sequer ao nível de teoria. O pessoal fala assim, a teoria da evolução é só teoria. É pior que teoria. É uma hipótese que nunca foi confirmada. Ela nasceu como hipótese, está morrendo como hipótese. Mas o iluminismo e o positivismo adoraram aquela hipótese. Isso vai para dentro das escolas, né? Vamos elevar o nível para a teoria. Vamos elevar o nível para a lei. O Hélio Schwartzman escreveu um artigo alguns anos atrás na Folha. Hélio, como é que você escreve esse artigo? Ele diz assim, olha, a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Pode? A gravidade, você vai lá, né? Eu pus no meu Face outro dia, né? Você joga uma pedra pra cima, né? Cai pra baixo. Tá. A gravidade parece que é verdade, né? Cientista bom tem que duvidar até da gravidade, tá?
Porque, de repente, tem uma forma de levitar, a gente não tá vendo. Olha aí, tem, hein? Mas tudo bem. Parece que gravidade é realmente uma lei incontestável. Agora, eu nunca joguei um macaco, um chimpanzé pra cima, né, Hélio? E caiu humanos. Entendeu a analogia? Muito bom. Tem alguma evidência? O registro fóssil confirma a evolução? Absolutamente não. É a maior pedra no sapato de Darwin. A genética confirma? Não me confirma. Eu costumo dizer, eu falo, nossa, por que a evolução é tão injusta? Porque alguns macacos, coitadinhos, não conseguiram evoluir, só a gente evoluiu, a gente é melhor que os outros que não evoluíram, que estão lá na Amazônia. Eu tenho uma palestra, né, falando, o chimpa não é teu mano, descansa em paz, irmão, chimpa não é teu mano. Aí eu falo, vou listando lá os argumentos, é argumento atrás de argumento, atrás de argumento. A gente é 80% diferente em proteínas, 33% diferente em genomas. É por causa só da semelhança, né? Semelhança, outro dia eu parei do lado de um chimpanzé, num zoológico, nem pela ciência da parecência, eu digo, né? A gente é parecido com eles, né? Não dá. Eu parei do lado de um chimpanzé e tinha um vidro. Não é a história do como que chama? O polegar, né? Sim, é tudo diferente. Eu parei do lado assim do chimpanzé. Ele é todo peludo. Ele transpira pelo pelo, eu transpiro pela pele. Tá. Eu tenho uns pelinhos em alguma região, mas a gente é uma pele desnuda. A gente tem glândulas sudoríparas que eles não têm. O branquinho do óleo ele não tinha. A gente fala várias línguas, a gente tem uma fala e um raciocínio que excede em ordens de grandeza. Turma poliglota. Ele é feito para andar em galhos, pular galho de árvore, não é feito para andar ereto, é para ficar debaixo de árvore, porque se ele vai para o sol, ele tem estresse térmico. Olha. A gente não, a gente transpira, a gente fica lá, Rio 40 graus, paraíso sol pra gente tropical. É bom, eu quero uma praia. Eles não podem. Aí eu cheguei, olhei para ele assim e falei, mano, nada a ver. Nem na parecência, não somos irmãos. Nem na parecência, hein? A gente é muito mais parecido com porco. Aí só o palmeirense que gosta, né? O palmeirense gosta dessa parecência com porco, né? Eu, ponte pretano, deveria gostar da parecência com os macacos, né? A macaquinha querida, né? Aí outro dia surgiu uma teoria que a gente não é parente de chimpanzés. Nós somos resultados do cruzamento de um chimpanzé com uma porca. Pode? A gente é muito mais parecido com um porco. Aí eles saíram com essa. Aí eu digo assim, pelo seu passado brilhante, congratulações, né? Que ancestrais magníficos, né? Chimpanzé com porco. Nada contra o chimpanzé, nada contra os porcos. Nada, absolutamente nada. Eles foram feitos por Deus. Mas Salmos deixa claro, né? Acho que é em Isaías. De honra e majestade nos coroaste. O que é o homem para que te importes com ele, não é? Mas a Bíblia diz, mas de honra e majestade, um pouco abaixo dos anjos, ele nos fez, um pouco abaixo. Aí tem uma treta teológica que diz que até acima, porque julgaremos os anjos, não é? Fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. A Bíblia diz isso muito claramente e a ciência confirma. Mas é verdade isso? Que eles defendem isso mesmo? Sim, tem uma teoria do porco? Não, tem um geneticista aí que lançou isso aí, escreveu um trabalho, científico. Esquizofrenia? Deve ser. Assim, para negar... Como a ciência fechou esse pacto no positivismo e no iluminismo? Não há Deus... Porque eu não gosto de Deus. Todo jeito eu não gosto de Deus. Eu não quero que Deus ponha um pezinho aqui na porta. Eles vão procurar de toda forma. O Clube X foi estabelecido. Na Coval Press tem um livro, A Fé dos Ateus. O João, ele mostra isso claramente. Foi criado um clube, o Clube X, para defender a evolução, para propagar a evolução. Porque tem se perdido. Porque ele não tinha lastro em evidências. Então, quando você não tem lastro em evidências para uma tese, você tem que fazer propaganda dessa tese. Para que as pessoas acabem acreditando que ela é mais lei do que a lei da gravidade mesmo. Olha, foi tão forte e tão eficiente essa lei que chegou nas nossas igrejas. Fato. Tá nas escolas. A teologia brasileira, se você faz teologia no Brasil, você vai ver que os principais seminários brasileiros são todos evolucionistas teístas. Como se encaixa um evolucionista teísta na prática? Como eles enxergam isso? É um casamento impossível, não é? De pássaro com peixe. É macaco com porco. Não faz sentido algum. Primeiro, como que eles fazem isso? Quando você tenta casar Deus com Darwin,
Você casa dois opostos totalmente incompatíveis. Darwin, o processo é não guiado. Então você põe um guia num processo não guiado, você destrói a evolução. É um processo que foi por mero acaso. Aí você vai ter que pôr Deus... olha o desastre que isso acontece. Outro dia eu estava assistindo uma aula de um evolucionista ateísta, ele disse assim, olha, encontrei na evolução o mecanismo que Deus usou, encontrei na evolução. Olha, uma grande igreja. Entendi como eles fazem. 200 jovens e pessoas interessadas pela defender a sua fé estavam assistindo. O professor era um erudito, professor de biologia de uma grande universidade brasileira. A igreja é pertinho da minha casa. Eu não vou dizer qual é, mas agora você já conseguiu aí, com as dicas saber qual seria. O professor disse o seguinte: estava procurando na ciência o mecanismo que Deus usou para criar a vida. Olha, eu já encontrei, professor, na Bíblia esse mecanismo. Eu não preciso procurar na ciência. Tá. E aí ele disse assim, eu fiquei revoltado até hoje, quando eu lembro, meu sangue ferve, né? Ucraniano, russo e alemão, porque Eberlin é alemão. Minha avó mistura. É russa, né? Filha de ucraniano com russo, casou. Mas é bom, tem que ser assim. Casou com um alemão, hein? Veja só. Aí ele falou assim, então encontrei. Aí agora eu percebi que Deus fez e não gostou. Deus fez e não gostou. Deus fez e não gostou. E foi melhorando o que ele ia fazendo num processo evolutivo. Meu Deus. Fez e não gostou, foi melhorando. Até que ele fez uma coisa maravilhosa. Fez você, o ápice da criação. Eu falei, como? Eu sou produto de um processo de tentativa e erros que rolou por milhões de anos. Então o que aconteceu? Você destruiu a evolução, porque ela não é guiada. Segundo, você destruiu Deus. Porque o Deus onipotente, onisciente, onipresente... Errando tanto. O Deus que faz e faz perfeito, é o cara do Mamerindos, né? Aquele que faz e faz bem feito. Pô, se transformou num Deus que usa tentativa e erro. Um Deus que usa a morte para sofisticar a vida. A dor. Você destrói os atributos de Deus... em nome de um casamento espúrio, não é? Só para você ficar de boa com a evolução e não sofreu a adjetivação que eu sofro, né? Eu sou negacionista, eu sou um herege, um radical, né? Eles falam isso, do Marcos e o Adalto, olha só, eles são muito radicais. Eles ficam... Falar nisso, o seu Adalto, que eu tento catar esse homem o aqui, Adalto não vem de jeito nenhum. Você tem contato dele, tem que trazer Adalto. Vou tentar trazê-lo. Pode ser online? Não, tem que ser presencial. Vai ter que vir dos Estados Unidos. Não, mas quando ele vem pra cá, ele tem as coisas dele pra resolver. A gente tá com o hashtag Volta Adalto. Volta Adalto. Gente, então sobe esse hashtag aí, Volta Adalto. Bota aí, hashtag, marca ele. Aí se o Adalto voltar, né, Adalto? Você tá assistindo, Adalto, estamos esperando você, o Brasil inteiro clama pelo Adalto, né? Tem gente que fica achando aí que o Brasil será salvo por outros, né? Será por você, Adalto. Volta. O Adalto venceu, né? Ele era o único que defendia a palavra de Deus literal. Pastor, disse que Gênesis é poético. Outro dia no debate, a menina falou assim, mas é poesia, né, Marcos? Gênesis. Eu falei, o que é isso, menina? Poesia? Claro que é poesia, né, Marcos? Eu falei, onde você aprendeu isso? Nas lives daquela associação eu aprendi que... Nas lives daquela associação eu aprendi que... Nas lives daquela associação eu aprendi que era poesia. E tem gente que está participando dessa associação no Brasil, que fica ensinando que Gênesis é poético. Pastor, tem poesia em Gênesis? Claro que não, eu vou fazer agora uma entrevista com você não é Romeu e Julieta, Ayrton Williams. Real. Pastor Ayrton Williams é um linguista, né? Linguística, expert. Ele falou assim, Marcos, não tem um elemento em Gênesis sequer que você possa dizer que é um livro poético. Alguns trechos até soa poeticamente, mas para descrever um fato. 99,8% dos verbos e das palavras e das construções do hebraico é para texto, para fatos. Não é história, não é mito, não tem elemento de mito, não tem nada. E da onde que eles ficam dizendo que é poesia? Eles tiram. Estrutura, como o Igor tá falando ali, ó. Ele fez a lição de casa. Fez. É descritiva, não tem como. Ou você aceita aquilo lá como fato, ou você aceita como heresia, mas não como poesia.
Falaram que Deus mandou contar porque a gente não entenderia a evolução. Claro que Deus saberia nos dizer sobre a evolução. Até rimou. Não é fato ou heresia, mas nunca poesia. Nunca poesia. A gente... anota aí, vai, escreve aí, Marcos. O Adalto venceu, a palavra de Deus venceu também, mais uma vez. E a gente sabe hoje que ela é literal. Ela, de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21. Apocalipse 22:21. Tudo fato. A Geo Magalhães, um reverendo que presidiu o seminário presbiteriano aqui em São Paulo por 17 anos. 17, né, Geo? Acho que se eu errei, um pouquinho mais. Ele deu uma entrevista para mim no Fé e Ciência, ali na IPP TV. Ele disse assim, Marcos, até a poesia da Bíblia é sobre fatos. As parábolas de Jesus provavelmente foram eventos que ele presenciou na Terra. Sim, ele não inventou. Sim. A Bíblia não vai... Você acha que Deus contaria uma história? O William Craig, pastor, o Craig é um grande apologeta, não é? Era. Para mim tá fora da lista. Veja só, ele diz que Deus mandou contar uma história porque não entenderíamos. Deus contou uma história na Bíblia. Se Deus contou uma história na Bíblia, o que eu faço com a Bíblia? Eu jogo a Bíblia fora. Então, a gente destrói a autoridade da Bíblia para fazer compromisso com ciências de homens e ciências equivocadas, totalmente equivocadas. Não é um bom exercício da nossa fé, não é? Não tem a necessidade de ser assim, né? Ela é completa. Ela se basta. Sim, absoluto. Ela tem 5 pontos, porque agora eu sou presbiteriano, né? É tudo 5, né, parceiro? As 5 Os 5 solas da Bíblia. Ela é clara, ela é necessária, ela é suficiente, ela é inerrante e ela é autoridade final. A palavra de Deus. Sim. Ela é autoridade. Perdeu isso, tá na Bíblia, vale. Se não tá, não vale. E aí, a Bíblia se lê com a Bíblia. Você faz uma exegese. Você lê um versículo, não entendeu? Você vai procurar outro. Se achou, tudo bem. Se não achou, você pode procurar ajuda do Espírito Santo de Deus. Não foi assim que você aprendeu na IBD, pastor? Foi. O Igor também, não foi? Foi. Se mesmo com a ajuda do Espírito Santo você não entender, o que acontece? É Deus que não quer que você entenda. Calma, esse é um mistério ainda não revelado. Misericórdia, né? Aí a gente vai catar o Marcos em qualquer lugar, o Adalto aí, pra explicar as coisas pra gente. Ei, Marcos, deixa eu te perguntar, como é que a gente pode explicar? Hoje a gente sabe que isso tem um grande efeito, essa questão do evolucionismo e dessa forma errada de apresentar Deus para as pessoas, principalmente para as nossas crianças. Como que a gente explica para os jovens, para as crianças, acerca da evolução? Porque as escolas elas estão sendo bombardeadas dessas informações e levando as nossas crianças e e os nossos jovens a descrerem. Tem um jeito que a gente possa ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, preparando eles para as escolas e para toda essa realidade que eles vão enfrentar? Sim, tem. Olha, a evolução, Douglas, envolve conceitos bastante sofisticados, não é? Pelo menos quando você entra na bioquímica do processo e tudo mais, as mutações, você tem que entender de genômica. E deveria ter sido ensinada ou ser ensinada nas universidades. Mas, como eles perceberam que quando o jovem chega na universidade, ele já desenvolveu um espírito crítico e ele não está comprando a evolução, eles começaram agora a ensinar a evolução no colegial, né? No Fundamental 1. Daqui a pouco nas creches eles vão estar ensinando a evolução. Fato, verdade. Pra quê? Pra pegar antes dele desenvolver um espírito crítico e ser doutrinado, que é mais lei do que a lei da gravidade, e passar a vida inteira acreditando nisso. Olha só, é isso que tá acontecendo, gente. Doutrinação. Cada vez mais. Outro dia o gibi da Mônica. Distribuído... Você já viu o Maurício de Souza distribuir um gibi da Mônica? Gibi gratuito? Era grátis. Por quê? Porque falava da evolução. Dentro do gibizinho, da historinha da Mônica e do Cebolinha. Aí, o que nós temos que fazer? A gente tem que contra-reagir. Estar sempre prontos a dar razão e combater o bom combate.
E a gente começou também, Olha, eu preparei um livro, eu tenho o Duelo Científico do Século, são 105 caricaturas, bem divertidas, para colorir, para aprender. São caricaturas que destroem os conceitos evolutivos, com texto também do lado, em poesia, bem com rima, né? E a gente está cada vez mais no design inteligente também investindo nos jovens, nos adolescentes. A gente tem agora um projeto, o TDI Kids, o Carlos está tocando, com show de robôs e tudo mais. Vamos também falar para as crianças. As crianças entendem quando você fala de design inteligente. Elas não entendem da evolução, porque não faz sentido nenhum mesmo, né? Nem precisa entender. Não entendam, crianças. Isso não já faz pensou sentido. O trabalho de explicar, né? Então. Agora, para design inteligente, criança já nasce crente em Deus. Ela nasce, ela já é um pequeno cientista que, obviamente, ela já entende que foi um designer inteligente. Então, explicar o óbvio para as crianças e detalhar um pouco mais, prepará-las um pouco mais contra essa doutrinação. Mas essa é uma realidade que pode ser combatida por pessoas comuns, como pai, mãe, família. Como que essas pessoas elas conseguem fazer isso? Hoje tem um grande problema, porque todo o ensino está engessado, né? Você tem normas, né? Exato. Aí você não pode fugir delas. Mas o ensino hoje em sala de aula não é mais o monopólio do ensino. Você tem outras formas, não é? Então a gente está fazendo vídeos, está colocando no YouTube. Os pais podem procurar escolas confessionais, verdadeiramente confessionais. Foi o que eu fiz, a minha filha ela tá tira, gente. Ela tá numa escolinha que tem princípios e valores cristãos. Você tem que repensar se você deve deixar o seu filho, inclusive, entrar numa universidade federal. Passou numa universidade pública. Olha, você vai deixar? Eu não deixaria. Eu não deixaria mais, porque é uma carga pesada demais. 70% dos nossos jovens estão se tornando ateus nas universidades porque estão preparados lá para recebê-los. Então, por isso que tem um monte de gente correndo para o homeschooling. Eu estou escrevendo 2 livros para o homeschooling, Ciências, Biologia, Cosmologia para o Fundamental 1 e 2. Traduzi 4 livros de 600 páginas para o Classical Press, que é homeschooling, que está no Brasil. E o homeschooling está crescendo porque é uma forma de você fugir, né? Do sistema. O sistema todo viciado na evolução. Na doutrinação de Darwin. Os professores são culpados? Muitos deles creem como eu criei na evolução porque disseram que era. Exato. Eles são formados, né? Estão repetindo aquela... Essa velha história não é a boa história, né? Conta a minha velha história, né? De Cristo e seu amor. Essa é uma boa história. Velha e boa, né? Mas essa velha história da evolução já foi-se. Não é uma velha história, né? É nova na realidade, se a gente pensar bem, é 1859. E diante das evidências da criação, né? Hoje você fala muito sobre isso. Quando a gente entra na parte da origem do universo, o que as pessoas elas podem enxergar como algo que leva elas a crer na criação e não mais no evolucionismo? Olha, aí esse podcast dura quantas horas, Douglas? Vai depender mais de você do que de mim, porque eu tô aqui... olha, são 15 anos na estrada. Pega um ponto assim que você acha interessante. Por exemplo, você crê que o universo evoluiu lenta, gradual e sucessivamente? Pastor, você é big banguista? Igor, você é big banguista? Sou não. Você tá parecendo até nome de escola de samba. Tem muito cristão que é big banguista, acha que o universo foi se estruturando lenta, gradual e sucessivamente e tudo mais. E olha só, teve o início, então Deus deu a partida. Deus deu a partida, é claro que deu a partida, mas não guiou o Big Bang. O Big Bang é aquele processo, né, que estruturou o universo. Porque a Bíblia diz, ele soprou o universo à sua existência. Haja estrelas e houve estrelas. E a gente tem as fotos agora do James Webb e do Hubble. O universo absolutamente pronto, estruturado, tudo colorido. Então, olha para a foto, você vai ver que o universo foi feito pronto. Se foi feito pronto, um ser de extremo poder, capacitação, teria que existir para fazer o universo pronto, né? Processos naturais não poderiam formar o universo pronto, não dá. Você vai no DNA mitocondrial e no cromossomo Y, você vê que não viemos do mesmo homem e da mesma mulher, exatamente como está na Bíblia. Você vai no DNA, é um código, o melhor de todos os códigos, e todos os códigos tiveram origem numa mente inteligente. Pastor, quem criou o código Morse?
Douglas, quem criou o código Morse? Igor, quem criou o código Morse? Samuel, ele vai olhar lá na internet, né? O cara tá aí no Google, dá um Google aí, Peraí só um pouquinho. Deixa eu Samuel, um ponto aqui. Samuel Morse. O código de barras, o QR Code, tudo foi criado por uma mente inteligente. A codificação é arbitrária. Não tem leis que dizem, olha, CTA igual a valina. Ou aqueles pontinhos no código Morse, que é a letra A. O cara definiu. A codificação precisa emanar de uma mente inteligente por livre arbítrio. Até que eu brinco que o código da vida é arminiano, né? Livre arbítrio. Não é calvinista. A crise com o calvinismo. Mas depois, quando eu tô no meio dos presbiterianos, aí eu digo assim, mas o livre arbítrio veio de Deus. Deus tem livre arbítrio, né? Acho que brigar, sim. Pessoal. Livre agência, né? Tudo bem. Mas aí você vai no código da vida, é o melhor de todos os códigos. Totalmente arbitrário, é uma decisão inteligente. Então, uma prova evidente de que uma mente inteligente fez o código da vida. Se ele fez o código da vida, ele fez a vida. Ele codificou a vida. Milhares de evidências. No pôr do sol, a cor do céu azul, o laranja, o universo é colorido. Colorido é uma faixa extremamente fina da radiação eletromagnética. Diferente daquilo que a gente está vendo a doutrinação explicar sobre o que é o colorido, né? O arco-íris e tudo mais. E aí, nossos olhos têm 3 cones: verde, vermelho e azul. Para que a gente enxergue nessa região extremamente fina do espectro de radiação eletromagnética. E enxergamos 10 milhões de diferentes tonalidades de cor. Só o humano que tem essa capacidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Como é que ele poderia proclamar a sua glória num universo todo colorido se a gente não enxergasse as cores? Agora, tem bicho que não enxerga cor, né? Gato enxerga cinza, cão, né? Tudo. A pavoa não enxerga a coloração das penas do pavão. Dizem que foi seleção sexual, ela nem enxerga a cor. Quem enxerga a cor somos nós. O show é pra nós. Uau. O show é pra mim, pro Douglas, pro Igor e pra você que tá nos vendo e nos ouvindo. Deus fez o homem pra dominar sobre os animais, os céus, a terra. Os céus proclamam a glória de Deus. A Bíblia diz que a terra ele nos deu de presente. Os céus são para o Senhor, para a sua glória, para o seu louvor. Por isso aí. Que é infinito e a gente não consegue imaginar a sua finitude, a sua magnitude, porque os céus não é para nós. E aí a Bíblia diz, né, em Romanos, que somos indesculpáveis. Se você é ateu, você não tem desculpa para ser. Não é verdade? A gente não tem desculpa porque as evidências são muito fortes e a gente vê claramente. Você é cego? Não, você vê. Você mesmo sendo cego, você ouve dessa grandeza de Deus. Então eu brinco, né? O cara vai chegar lá para Deus e falar assim, Senhor, eu não crio em você porque nunca te vi, né? Aí ele vai olhar assim e falar assim, pôs o dedo na tomada, né? Passou a crer no elétron. Como é que é esse negócio aí? Precisava ver para crer? Você não viu o pôr do sol, né? Você não viu as flores? Pô, tem planta carnívora. Planta carnívora. Não faz sentido nenhum, faz. Planta carnívora, eu digo que é o desespero dos vegetarianos, né? Nossa, eu nunca tinha pensado. Agora, por que uma planta, né, vai gostar de picanha, né? A planta que gosta de picanha, né? Eu não vi um negócio desse. Um churrasco, né? O gaúcho, né? Planta que gosta de churrasco. Deus é o exibido e o exagerado. Ele fez porque, tem planta, flor, que parece com um bercinho, com um nenenzinho dentro. O Darth Vader, né, parece. Tem flor que parece com macaco prego, né? Tem umas coisas assim que absolutamente indicam que um Deus todo exibido, exagerado, bastante bem-humorado, porque ele cria uns negócios, né? É meu filho que fala, é irado, né, pai? Irado. É assim, a gente tá... Não tem desculpa, não tem não. Não tem desculpa. Gente, eu queria ficar mais aqui nesse podcast, mas esse homem tem que ir embora. Tem pouco tempo. Sim, Mas olha, fala um pouquinho sobre o seu livro. Apresenta pra turma aí. Eu trouxe pra sortear, dá pra sortear nesse podcast? Dá pra sortear pra mim. Pro Igor então. Igor, esse aqui. Olha, vou deixar pro Douglas, depois eu te mando, viu? Depois a gente manda mais, a gente vai ter mais livros. Mas esse daqui vai lá pra nossa estante ali, olha atrás. Ali, ó. Tem todos
todos os livros. Isso, maravilha. Então fechado. A gente vai dar um jeito de arrumar mais livros pro pessoal aí. Mas, ó, como é o nome desse livro? A Evidência. Fala mais sobre ele. Antevidência. Ver antes. Tá, então, antes de antes. Eu lancei em inglês, o título original é Foresight. Aí, quando foi lançado lá nos Estados Unidos pelo Discovery Institute, ele esteve entre os 1000 mais vendidos da Amazon. Uau! Naquele dia eu ganhei do Paulo Coelho, porque ele não estava na lista dos 1000, tá? A gente vai fazer uma nova edição, vai estar assim, top 1000 na Amazon. Muito bom. E agora ele foi traduzido para o português. Bonito, gente, capa dura. Coisa boa tem que ter qualidade. A gente tá falando para Deus, né? Foi traduzido em espanhol também, Previsão, né? E evidências de que um ser antevidente planejou a vida. Ele previu problemas futuros e de antemão providenciou a solução. Só mentes inteligentes, extremamente inteligentes, conseguem fazer isso. O Henry Ford, ele viu que teria que fazer uma curva. Colocou um volante no carro. Boa. Teria que frear. Ele colocou um freio antes de sair na sua primeiro passeio. É exatamente isso que a vida foi capacitada, de grandes sistemas que anteviram problemas antes do problema ocorrer. A evolução só aprende por tentativa e erro. Então ela não teria como ter criado essas soluções. Esse livro fala sobre isso. Muito bom. E tá na editora Coval Press, com K, né? Coval é a editora oficial da Sociedade Brasileira. Depois a gente põe o link, né, Igor? A gente coloca o link lá. Tá bom. Mas, como a química da vida revela o planejamento e o propósito. Marcos, eu queria que você ficasse muito mais tempo aqui, mas você volta, não volta? Volta, tá pertinho aqui, é só pegar o metrô, ó. Ele vem de metrô, coisa boa, fácil. pertinho. Depois ele volta, ele compartilha mais com a gente. Sim. Muito bom ter você aqui. Agora, antes da gente encerrar, Marcos, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas? Olhando naquela câmera lá, qual a mensagem que você gostaria de deixar para o mundo? Olha, nós temos um livro que é referência de verdade absoluta. A gente não tem referência, por exemplo, de posição. Então a gente não sabe nem se a Terra está girando ao redor do Sol, se é o Sol que está girando em redor da Terra, né? Não sei se vocês já perceberam isso, né? A gente acha, né? Mas a gente não tem referência. Não tem referência de tempo, não tem referência de posição. Mas a gente tem uma referência de verdade, a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus. E é útil, toda a Escritura foi inspirada e é útil. Então ela não tem história, né? Ela só tem verdades. Então essa é a nossa reverência máxima de verdade. Verdade filosófica, teológica e também científica. É um guia de ciências. E o que eu posso dizer? Eu estudo a ciência há muito tempo. Há umas décadas. Química, física, biologia, cosmologia. E eu encontro na ciência cada vez mais razão para crer que, de fato, esse livro é verdade absoluta, é referência de verdade. É a única referência de verdade que nós temos. Então, o que eu queria aqui convidá-los é a estudar a palavra de Deus, ler a Bíblia e descobrir lá que você não é uma ameba evoluída, não é parente de chimpanzé, você foi feito pronto. A imagem e semelhança desse grande Deus, de honra e majestade, ele te coroou. E ele também se entregou na cruz por você, né? Morreu em uma morte de cruz. Um Deus que nos ama, que nos quer ao lado dele. É uma grande verdade também revelada na palavra. Então não é só uma palavra que conta toda a história do planeta, da humanidade, da vida, mas conta a história do homem, da relação com Deus. E conta também como podemos restaurar essa relação com esse grande Deus. Não sermos apenas criaturas, mas resgatarmos o nosso título de filho dele. Olha, você quer ser filho de Deus? Bom, irmão de Jesus Cristo? A receita está aqui, né, nessa palavra, uma palavra corroborada por boa ciência, que a teoria do design inteligente é boa ciência que confirma a palavra de Deus. Então vamos voltar a ler a Bíblia, né, estudá-la e seguir as suas verdades absolutas e reencontrar esse grande Deus na palavra. Muito bom. Como é que o pessoal te encontra nas suas redes sociais? Como que eles têm acesso a você para te conhecer mais? Tem o Instagram, Marcos Eberlin, @MarcosEberlin, tem o canal no YouTube, tem a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, www.tdibrasil.com. E põe Eberlin aí, você vai encontrar ou minha filha ou eu. Vai achar bastante coisa. Não são muitos Eberlins no Brasil. Muito bom. Bom, gente, então você que quiser acompanhar um pouquinho mais, já sabe, aqui agora
terminando o Espiritualmente Podcast. O Marcos vai estar lá dentro da comunidade com a gente. Então ele vai compartilhar lá dicas de livros para você ter aí na sua jornada de busca pelo conhecimento e aprendizado. Ele vai dar uma dica de 2, 3 livros lá para você poder se aprofundar mais nesse conhecimento, desenvolver mais esse conhecimento acerca do design inteligente, de uma ciência inteligente, com base nos princípios e nos valores cristãos, para você se desenvolver mais. Corre lá para dentro da comunidade, a comunidade é gratuita, você já sabe, não paga nada para estar lá dentro. E todos nós que passamos por aqui do Espiritualmente Podcast, vamos estar lá dentro esperando por você. Os especialistas, você vai ter dicas de livros, materiais, você vai ter lá a presença e a participação de todos os nossos especialistas que já passaram por aqui, lá dentro compartilhando e dando dicas para você, tá certo? Agora eu quero também lembrar você, todos vocês, que nós vamos estar em breve na Futuro Expo, aonde o Espiritualmente Podcast ele vai acontecer lá dentro nos 4 dias e você vai poder estar lá nos conhecendo presencialmente, pessoalmente. Então, nós vamos ter um imenso prazer de conhecer cada um de vocês e você pode ir lá ver e participar junto com a gente do Espiritualmente Podcast, que vai estar lá no evento, nos 4 dias, o maior evento de educação, transformação e conhecimento, um evento extraordinário e você vai poder estar lá acompanhando tudo isso com a gente, então vai ser um enorme prazer. Clica no link aqui que vai estar na descrição do Futuro Expo e saiba mais, tenha mais detalhes aí sobre esse evento, inclusive talvez a gente tenha a presença ilustre do Marcos lá, né? A gente já conversou aqui. Só convidar. Então, fechado, pessoal. Estamos aqui terminando mais um Espiritualmente Podcast. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui no botãozinho vermelho inscrever-se. Do ladinho vai ter um sininho. Clica no sininho e vamos se encontrar nesses próximos Espiritualmente Podcast que estão imperdíveis. Deus te abençoe. Até o próximo Espiritualmente Podcast. Um beijo no coração. Tchau!